Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Damos início à solenidade de abertura da exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Produzido pelo Museu do Holocausto de Curitiba, primeiro espaço no Brasil com a finalidade de expor, registrar e documentar a memória do Holocausto, buscando ressaltar a atenção e o cuidado que merecem as crianças em nossa sociedade em pleno século XXI. A exposição não fala de morte, fala da vida, tendo como finalidade lutar contra qualquer forma de discriminação, preconceito, intolerância, ódio e racismo. 1,5 milhão de crianças judias assassinadas, não em função de uma guerra, mas por sua origem. O Holocausto é o exemplo extremo de como o preconceito pode levar à violência humana, em meio a tantos outros genocídios que ocorreram ao longo do século passado, os quais, juntos, somam cerca de 80 milhões de mortes. Essa exposição busca resgatar valores éticos e morais, tais como a honestidade, tolerância e respeito, e chamar a atenção da humanidade que ainda precisa muito aprender a conviver melhor e a respeitar as diferenças de raça, cor, fé ou posições políticas. Além da exposição, que ficará aberta ao público até o final do mês, ocorre no próximo sábado, dia 13, neste local, com início às 9 horas, a 5ª Jornada Interdisciplinar para o Ensino da História do Holocausto. Este evento é uma promoção do Ministério Público Estadual e das organizações internacionais judaicas Bnei Brit e Feminina Witzu, que tem como objetivos prioritários a atuação na defesa dos direitos humanos. Conta ainda com o patrocínio da Goldstein Patrimonial e Grupo ISDRA, apoio da Comunidade Israelita do Paraná, Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Confederação Israelita do Brasil, Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Estadual da Educação e Embaixada de Israel. E é uma realização do Museu do Holocausto de Curitiba e Associação Casa de Cultura Beit Yaakov. Convidamos para compor a mesa os excelentíssimos senhores Procurador-Geral de Justiça do Estado e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Dr. Eduardo de Lima Veiga. Secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. Ayrton Aloísio Michels, neste ato representando o governador do Estado. Prefeito Municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Presidente da Bnei Brit, Dr. Pedro Gus. Presidente da Witzu, Sophie Isdra. Diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reis, neste ato representando o presidente do Museu do Holocausto. Representando a presidência da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, vereador Walter Naugstein, autor O vereador Walter Naugstein é o autor da lei que tornou obrigatória o ensino da história do Holocausto nas escolas de Porto Alegre e que, posteriormente, foi sancionada pelo prefeito Fortunati. Presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Mário Cardoni. Também prestigiam este evento os excelentíssimos senhores
vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann, subprocurador-geral de Justiça, Dr. Ivori Coelho Neto, secretário-geral do Ministério Público, Dr. Alexandre Saltz, senhores rabinos Ari Oliszewski, Mendel Liberou e Daniel Presman, também representando o Colégio Israelita. Ex-procuradores gerais de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira e Dr. Mauro Henrique Renner, ouvidor do Ministério Público. Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Davi Medina da Silva. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, doutora Maria Dinaíra Costa Gonçalves e doutora Dirce de Camargo Longo, ambas da Comissão Especial da Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Kijnik. Monitora da exposição em sua primeira apresentação no Brasil, no Senado Federal, Ilana Trombach. Representando a Polícia Civil, delegado Jardim. Representando o comandante de policiamento da capital, Major Ricardo Acioli Gerard. Tenente-Coronel João Gilberto Fritz e Coronel Manuel Ilha Bragança, da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça. Presidente da União Israelita Porto-Alegrense, Patrícia Regina Cohen Tvorek. Diretor do Centro Hebraico Rio Grandense, Dr. Davi Castiel Menda. Representando a secretária de Educação do município de Porto Alegre, Nedli Magalhães Valmórbida. Senhores procuradores e promotores de justiça, comunidade judaica, monitores desta exposição, prezada comissão organizadora, senhoras e senhores. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Mário Cardoni. Em nome da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, órgão representativo das 34 entidades judaicas do Estado do Rio Grande do Sul, eu cumprimento a todas as autoridades aqui nominadas, desejando a essa exposição que mostre realmente o que ocorreu naqueles momentos tão trágicos do século passado. A comunidade israelita tem a obrigação, junto com os poderes constituídos do nosso Estado, do nosso país democrático, onde todos os direitos civis são preservados e, dia a dia, defendidos por tantos homens e mulheres, de mostrar a atrocidade que ocorreu no século passado, para que, de forma alguma, isso volte a acontecer. Dizem frequentemente que os judeus relembram, até de forma exagerada, alguns dizem, o ocorrido no século passado. Mas é a nossa obrigação lembrar sempre. Em hebraico, Zakor é um mandamento. Lembre-te, lembre-te sempre. Eu espero que nós possamos trazer a comunidade gaúcha toda a visitar a exposição que ora começa no nosso Ministério Público, com a competência do Museu Judaico de Curitiba,
com a organização da Vitso do nosso Estado, com a participação do Ministério Público e com o apoio de todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Vamos aproveitar a exposição. Convidamos para fazer uso da palavra a diretora-geral adjunta do Senado Federal e mentora da exposição, Ilana Trombuca. Boa noite a todos e a todas, as autoridades presentes, e eu vou fazer aqui 3 menções com a licença da mesa. A primeira é a Malvina Dorfman, que foi diretora do Colégio Israelita quando eu lá estudava, a Sofia Isdra, presidente da Vitso do Rio Grande do Sul, e ao nosso querido prefeito. É uma honra e uma felicidade imensa tê-lo aqui. É muito importante que a principal autoridade da cidade de Porto Alegre prestigie essa iniciativa, porque quando nós pensamos essa exposição em Brasília, e foi em novembro de 2012 que eu liguei para o Dr. Miguel e sugeri que ele fizesse uma exposição itinerante do Museu do Holocausto, começando por Brasília, e, para minha surpresa, ele topou. E, logo no início da tarde, o Carlos me ligou e nós começamos os trabalhos. A ideia principal era espraiar as questões do Holocausto para a comunidade em geral. E a presença do senhor prefeito mostra que a cidade de Porto Alegre abraça essa ideia. Eu, quando cheguei aqui, algumas pessoas me perguntaram se eu era Ilana de Brasília. E eu disse que eu era Ilana de Porto Alegre. Eu moro em Brasília há 17 anos, mas eu sou a Ilana de Porto Alegre. E eu, quando a Helena, presidente da Vitso do Brasil, me chamou para estar nessa abertura, eu fiquei muito feliz, porque para mim é muito importante que essa exposição chegasse em Porto Alegre, para que aquela ideia que nós tivemos juntos, eu, o Dr. Miguel e o Carlos, e todos os debates que a gente teve de como era importante passar essa temática para os alunos, para as escolas, para a comunidade em geral, chegasse à minha comunidade, chegasse ao Ixuva em Porto Alegre. E por isso que eu estou tão feliz, e eu acho que até um pouco emocionada, de ver que isso se tornou realidade, que ver que, nas próximas semanas, milhares de alunos, e nós chegamos ao número de 12 mil visitantes em Brasília, vão poder conhecer um pouco da história particular daquelas crianças que, como eles, eram crianças, eram adolescentes e tiveram que viver o Holocausto. E é assim que a pessoa reconhece a história e se vê na história. E é assim que nós vamos ensinar que o Holocausto ocorreu, sim. E que o Holocausto não foi contra os judeus. O Holocausto foi contra a tolerância, foi contra a igualdade e foi contra o respeito. Nesses tempos tão conturbados em Israel, e a minha irmã vive lá, é muito importante que essas palavras, tolerância, respeito e igualdade, estejam pautadas nas nossas discussões. Porque é com tolerância, respeito e igualdade que vai haver a manutenção do povo judeu, de sua tradição e de sua cultura, e é com tolerância, respeito e igualdade que nós vamos conseguir a paz em Israel e em todos os lugares do mundo. Muito obrigado, Sofia, muito obrigado à Vitso do Brasil por ter me dado essa oportunidade. É um momento, tenham certeza, que ficará marcado para sempre na minha lembrança e principalmente no meu coração. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Vitso, Sofia Isdra. Boa noite a todos, autoridades já mencionadas, doutor Eduardo, presidente da casa, em seu nome saúdo a mesa, e é um prazer e um privilégio poder fazer parte da abertura dessa exposição. Conta a história que, nos anos 70 da Era Moderna, os romanos, comandados pelo general Tito, marcharam para a conquista de Jerusalém.
Após longo período de cerco, com a resistência enfraquecida e cansada, e já sem comida, o rabino Yohanan decidiu negociar com o general romano. Este decidiu atender a um pedido do rabino, poupar a cidade de Yavne, centro de estudos de Israel. Será que os velhos professores que ensinavam significavam tanto? Pensaram assim os sobreviventes. Hoje vemos onde estão os romanos, o imperador, os conquistadores. Porém, nosso povo aqui se encontra graças a Yavner e seus sábios. Após 19 séculos, tivemos o Holocausto, nosso povo novamente sendo ameaçado, uma geração inteira sendo dizimada, a tragédia se repetindo, uma tragédia que acabou com a vida de tantos, e entre esses tantos, 1,5 milhão de crianças viraram cinzas. As cinzas de Dachau, Auschwitz, Treblinka e muitos outros campos, misturou-se água pura, e a humanidade tomou consciência. Aqui nessa sala, cada um de nós tem o dever de purificar esse mundo, para que a história não se repita, mais com os judeus ou nenhum outro povo. O bem vence o mal. A luz acaba com a escuridão. Sejamos os bons que acendemos a luz, e, ao acendermos, uma pequena chama do bem virá. Com certeza faremos uma diferença nesse mundo. Que essa exposição possa purificar a todos que a visitarem. Shalom. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Bnei Brit, Dr. Pedro Gus. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Eduardo de Lima Veiga, Procurador-Geral do Estado, e demais autoridades presentes, que cumprimento respeitosamente através da pessoa de nosso procurador. Muito prezado público que aqui compareceu, prestigiando essa solenidade. Na qualidade de vice-presidente da Bnei Brit Brasil para a região Sul, desejo expressar nosso sentimento de emoção e gratidão pela realização dessa exposição no espaço, o qual, além de dignificar esse evento, demonstra o humanismo do dirigente dessa casa ao acolher o relato de uma história que, por sua crueldade e criminosa discriminação, manchou a imagem de uma nação e de seu povo no período da Segunda Guerra Mundial. Nossa Bnei Brit é uma organização internacional fundada em 1843, portanto, há 171 anos, com objetivos de até os dias atuais, e até os dias atuais são prioritários para promover os direitos humanos, beneficência, fraternidade e harmonia. No Brasil, a Bnei Brit já comemora 81 anos, pautada sempre por esses mesmos princípios, que, se atingidos, permitiriam a realização de uma prece fundamental do judaísmo, Tikkun Olam, ou seja, melhoria do mundo. Entenda-se aí inseridos respeito às diferenças e a justiça social, que em hebraicos dizemos tzedakah. Então, aliados com a Witzel Rio Grande do Sul, na exposição do Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto, lembramos 1,5 milhão de crianças assassinadas pelo nazismo, com, infelizmente, o conluio de um enorme número de colaboradores. Mas, para poder imaginar o horror que cada uma dessas crianças vivenciou, a exposição realça histórias de vida que nos transportam àqueles campos e a miserável existência que ceifou vidas e marcou para sempre os sobreviventes, farrapos humanos tentando esquecer para poder sobreviver como seres normais.
Essa exposição é fruto do ideal de Miguel Krisner, realizador do Museu do Holocausto de Curitiba, um dos 3 únicos da América Latina, os outros 2 situados na Cidade do México e em Buenos Aires, e seu coordenador Royce, aqui presente. Já foi... Eu gostaria, então, foi uma lembrança que me fizeram à última hora, que eu não esquecesse quem trabalhou. Eles não vão ganhar jeton, mas eu vou citar o nome deles. Beatriz Menda, Malvina Dorfman, Matilde Gus, Pedro Gus, obrigado, Rosa Wolfried, Sandra Goldman-Ruvel, Sandra Moscovitch e Sofia Isdra. Isso é a comissão. Como já foi citado aqui, ela foi apresentada no Senado Federal, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e tem uma magnífica intenção para a qual foi criada: alertar os jovens e a todos que a visitarem sobre o perigo de sistemas de governo autoritários e suas consequências, sobre o valor da democracia e sobre a responsabilidade da nossa e das próximas gerações na proteção dessa mesma democracia que todos sabemos ainda é a melhor forma de governo que a humanidade conhece. Muito obrigado. Também prestigia este ato a senhora Nicole Gonzalez Oliveira, representando o gabinete do vice-governador do Estado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Walter Nagelstein, autor da lei que tornou obrigatória o ensino da história do Holocausto nas escolas de Porto Alegre. Senhoras e senhores, boa noite. Doutor Eduardo, os cumprimentos e muito obrigado. Ao saudá-lo, quero saudar a todos os promotores, procuradores, doutora Sandra, a sua pessoa, a todas as promotoras, procuradoras, aos servidores do Ministério Público, saudar o prefeito Fortunati, saudar o secretário Michels, que representa o governador do Estado, saudar o Carlos Reis, a Ilana, que vem de Brasília, muito obrigado. Enfim, eu gostaria de carinhosamente abraçar a cada um e a cada uma e dizer que tenho a convicção que tudo que era para ser dito já foi dito por aqueles que me antecederam, especialmente pela Sofia e pelo Dr. Pedro. E ambos foram muito felizes no reconhecimento das pessoas que se envolveram nesse projeto, no trabalho que a Bnei Brit faz todos os anos. Meus caros rabinos, vejo aqui o Ário, o Rabino Mendel, enfim, meu querido Rabino Daniel Presma, o trabalho que a Bnei Brit faz todos os anos de formação, e minha amiga Márcia Sigal, que está lá, que é responsável no âmbito da Secretaria Prefeita da Educação, de fazer esse trabalho nas nossas escolas municipais. Outro dia ainda tivemos uma experiência muito emocionante lá na Lomba do Pinheiro, de ver como é que isso se materializa, se plasma, se consubstancia na realidade das crianças para as quais esse fenômeno triste e trágico do Holocausto é muito distante, e que exatamente em momentos como esse, essa dor que para nós é muito forte e muito pungente, ela consegue ser transmitida também a essas pessoas. Eles conseguem ter um pouco mais da dimensão da tragédia inominável, do mal absoluto que foi esse processo do Holocausto. Eu quero agradecer a oportunidade de dar a palavra, de poder, em nome do Parlamento de Porto Alegre, me dirigir a cada um e a cada uma, dizer que nós, vereadores, buscamos simplesmente ser tradutores da vontade da população da nossa cidade. Eu acho que foi uma bênção e uma felicidade termos tido a unanimidade da aprovação da Câmara de Vereadores, a aprovação dessa lei, que, na verdade, é uma articulação da Federação Israelita, que encontrou no meu mandato um caminho e um meio para que isso se viabilizasse, e encontra nas entidades judaicas todas a forma disso cada vez mais poder, da boa maneira, ser disseminado como um verdadeiro antídoto que precisa ser para os males que, infelizmente, continuam desde o início dos tempos e vão continuar sempre assombrando a humanidade. Por último, eu quero dizer que a Sofia foi muito feliz em todas as suas palavras e agradeceu ao Rabino, como é o nome, Sofia? Lá de Yohanan. E que nós hoje estamos aqui.
E eu, da mesma forma, Rabino, quero agradecer a Deus, porque é Ele que nos trouxe. Baruch Hashem nos traz desde sempre. Os judeus, por mais de 2000 anos, tiveram como única pátria a Bíblia, expatriados e retirados que foram da sua terra. E foi a Bíblia e foi Deus que nos manteve sempre unidos e sempre como uma luz, como ela disse para a humanidade. Por 2 vezes exilados, puderam retornar à sua terra e hoje contribuem com Israel, que é uma luz entre as nações, e contribuem entre todas as nações do mundo com o seu trabalho, com o seu esforço, com os seus ensinamentos, enfim, com tudo aquilo que nós sabemos em todas as áreas. Está aqui o Dr. Saltz, na área do judiciário, na área das ciências, na área da medicina, enfim, em todas as áreas temos dado essa contribuição desde sempre. Então, é uma bênção e agradecemos aos nossos rabinos, mas especialmente, eu acho que a cada dia, a cada instante, temos todos que agradecer a Deus que nos trouxe a esse momento. Muito obrigado, parabéns ao Ministério Público, parabéns a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Em qualquer conflito que envolva força, em qualquer guerra em que pessoas são dizimadas, os inocentes acabam pagando um alto preço, independente de idade. Mas sabemos nós que as crianças são as grandes vítimas, exatamente por não compreenderem o que se passa, não compreenderem a que estão sendo submetidos, na expectativa de que a eles se ofereça um mínimo de uma vida digna, adequada, e que possam, brincando, construir o seu presente e o seu futuro. Por isso, certamente, esta mostra, esta exposição ganha uma especial importância para que a gente continue aprofundando a nossa compreensão sobre o Holocausto. Porto Alegre, ao longo do tempo, tem procurado refletir sobre o tema, a partir do projeto de lei apresentado pelo vereador Walter Nagestein. Temos procurado implementar esta reflexão na rede pública municipal. No próximo sábado, teremos, minha querida Matilde e Pedro, a 5ª jornada interdisciplinar, para que possamos, nessa relação muito construtiva com os profissionais da educação da rede pública municipal, avançarmos sobre isto, percebendo claramente que algo ocorrido já há algum tempo se encontra presente entre nós. E presente com uma marca que deixa certamente a dor, a aflição e a expectativa de que possamos, cada dia mais, construirmos uma sociedade de paz. Felizmente, esta é uma cidade onde, ao longo do tempo, fomos construindo valores fundamentais da convivência. A minha querida Ilana lembrou bem 3 conceitos básicos, que para mim se complementam. Primeiro, nós aprendemos a ser tolerantes. Tolerantes com valores, tolerantes com as pessoas. Mas não basta sermos tolerantes. É necessário que nós possamos, Rabino Mendel, como discutimos anteriormente, sairmos da tolerância para o respeito, que é um degrau superior da tolerância, porque nós toleramos, mas muitas vezes não respeitamos. É necessário dar seu salto de qualidade, para que aí se busque a igualdade. Uma igualdade que respeite as diferenças, o que é fundamental. A igualdade não aprisiona ninguém, ela simplesmente faz com que respeitemos as diferenças existentes entre nós. Porto Alegre tem demonstrado isso no seu cotidiano, inclusive com o grupo de diálogo interreligioso, que, aliás, é uma clara demonstração do respeito à igualdade e às diferenças que temos na cidade. Como queremos que o mundo se constitua através da convivência plural, onde cada um de nós possamos defender o nosso time de coração,
onde possamos defender as nossas paixões, onde possamos exercer a nossa espiritualidade de forma absolutamente livre. Não tenho dúvida de que esta exposição ela vai aperfeiçoar a nossa reflexão sobre este tema. Porque, acima de tudo, ao compreendermos a dor das crianças, nós certamente compreenderemos como é importante vivermos em paz, vivermos em harmonia, vivermos em fraternidade, construindo um mundo mais solidário. Parabéns a todos que organizaram esta bela exposição, parabéns a todos que acreditam que a humanidade tem salvação. Que Deus abençoe a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. Ayrton Aloísio Michels, neste ato representando o governador do Estado. Meu caro colega, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Lima Veiga, senhor Prefeito Municipal, Prefeito Fortunati, José Fortunati, representante da Câmara de Vereadores, aqui o vereador Walter Nagelstein, o senhor Presidente da Associação Israelita, Mário Cairoli, desculpe, Mário Cardoni, conheço ele há muito tempo, mas esqueci agora o sobrenome. E senhores representantes das instituições, presidentes aqui, a senhora Sofia Isdra, o doutor Pedro Gus, o senhor Carlos Reis. A propósito desse tema hoje, da questão, né, tão somente criança, na questão do Holocausto, eu, mais do que fazer uma declaração conceitual ou de reflexão, eu vou mais emitir um testemunho. Eu, em 2009, em razão de trabalho, eu fui a Washington. Eu fiquei lá em torno de 10 dias. Né? Na época, eu trabalhava no Ministério da Justiça. E, então, pude ficar 2 fins de semana, né? 2 fins de semana em Washington. Eu aproveitei a visitar museus, né? Porque, surpreendentemente, Washington é uma cidade que eu não conhecia até então, muito rica, né, em produção cultural, em história. E eu visitei vários museus, Galeria Nacional de Artes, visitei o Museu do Ar e da Aeronáutica, que tem a história e todos aqueles equipamentos, né, que trataram do avanço espacial daquele país. E o último que eu visitei foi o memorial, né, o Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, lá em Washington. Eu, de fato, cometi, digamos, para quem quer fazer um trajeto de turismo, né, um equívoco absoluto, porque aquele deveria ser o primeiro que eu deveria ter visitado, porque depois de visitar vários museus, depois de contemplar o que de melhor, né, exemplares do que de melhor a raça humana produziu, né, e creio que em nenhum que eu tenha visitado, em nenhum daqueles, daquilo que se via, daquilo que era exposto nesses lugares, não havia a possibilidade de que tivesse tido aquela evolução na arte, na cultura, na ciência, sem o protagonismo de alguém, né, de um cidadão, de um cientista, de um artista pertencente à colônia judaica. E depois nos depararmos, né, naquela última, com tudo isso que aconteceu, com aquele museu, que realmente ele é impressionante, inclusive lá, por isso eu me lembrei até de poder, né, no mote, digamos, da minha fala aqui, lá há um filme, um dos itens é um filme de um menino, de uma menina, que narra um período enquanto ele era criança, com uma vida normal, e depois sob o nazismo, logo depois, que é um pequeno trabalho de arte visual extremamente impressionante. E, por outro lado, então, o que sobrou, o que se viu daquilo, né, eu realmente saí naquela minha passagem, né, naquele trabalho que eu fiz lá, e depois na contemplação de produção humana, percebendo como é que algo desse tipo pode ter acontecido, né? E essa é a grande reflexão que sempre tem que se fazer. Portanto, o Mário, quando tu falas, né, que tu diz às vezes que se insiste muito com isso, né, nós temos que insistir sempre muito com isso, né? Porque tem coisas que a insistência, a lembrança é a forma, né, porque a reflexão ela é meio confusa.
não tem reflexão possível em cima do que aconteceu, não tem uma lógica que busque, né, o sucedido. Então, é sempre importante, e cada vez mais, lembrarmos isso. E esse evento aqui, porque diz respeito a uma lembrança, né, que deve ser persistente de toda a condição humana, né, não só de um determinado povo, que isso foi um problema, isso envergonhou toda a humanidade, né, isso aconteceu, né, com um povo exterminando o outro e, de certa forma, um determinado período também de forma, digamos, quase omissa e contemplada por toda ou por parte significativa da raça humana. Então, como condição nossa, de cada um, de cidadão, de ser humano, mas especialmente também na condição do gaúcho, porque nós aqui também temos o dever, né, de permanentemente pensar nisso, restabelecer isso, fazer exposições nesse sentido, porque nós aqui no Rio Grande do Sul, a colônia judaica, que nós somos um país, um estado multiétnico, nós temos várias migrações aqui, e não é uma das mais antigas, questão de 100 anos, né, a migração aqui dessa colônia, e nos produziu todas as condições também na arte, na cultura, na medicina, e vamos convir, nós temos, eu acho que o prefeito, o bairro mais cosmopolita, onde sempre, pelo menos a minha geração, onde sempre mais se pensou o mundo, onde mais se refletiu, onde era um lugar universal, é o bairro do Bonfim, né? Então, além de várias, eu diria que o bairro criado em Porto Alegre, que é um orgulho, que é um lugar de muita respiração democrática, né? Sempre foi, desde que eu me lembro, da década de 70, quando eu frequentava a universidade, é o bairro do Bonfim. Então, esse é uma necessidade, né, do povo do Rio Grande do Sul, né, para a sua própria autoestima enquanto povo, um povo que respeita a Constituição e a construção no seu Estado, na sua cidade, na sua capital, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais cosmopolita, mais democrática, de pensamento mais universal, é continuar sempre, né, lembrando esse evento, o Holocausto, que marcou de forma tão negativa a nossa humanidade. E, finalmente, também me sinto aqui, pessoalmente, muito gratificado e orgulhoso, porque esse evento está sendo feito aqui pela instituição do qual eu faço parte, né, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Eduardo, e a todos, então, por esse evento. Muito obrigado. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Dr. Eduardo de Lima Veiga. Boa noite a todos. Permitam-me saudar todos os presentes, nas pessoas do Dr. Pedro Gruz, da doutora Matilde Gus e do Ricardo Selig. E eu saúdo os três, porque foi através deles que se oportunizou nós estarmos hoje aqui. Foram eles que apresentaram o projeto ao Ministério Público para que nós estivéssemos aqui hoje assistindo essa exposição. Muito obrigado a vocês três pelo privilégio de nos poderem fazer parte dessa história. Falou-se aqui em lembrança. Eu vou me permitir lembrar a todos os presentes aqui que os comandantes americanos, quando chegaram nos primeiros campos de concentração, não me lembro quem era o general, ele disse: filmem e fotografem tudo, chamem das cidades próximas testemunhas para que vejam isso, porque eu tenho certeza que no futuro vai se negar que isto aconteceu. Tal era o absurdo, o horror que se presenciou naquela oportunidade. E assim foi feito. Se produziu os documentários, e depois a comunidade israelita vem tratando de documentar isso, e nós estamos chegando ao ponto de que não existirão mais testemunhas presenciais daquele momento. Por isso, exposições como essas têm uma relevância ímpar, porque elas estão atendendo aquele comando feito naquela oportunidade. Documentem e mostrem, porque as pessoas não vão acreditar que isso aconteceu. Eu tive a oportunidade também, colega Michos, de visitar o Museu do Holocausto em Washington. Eu tive um período em Washington, fui estudar lá, e ali o Smithsonian é uma área belíssima, com museus de toda a espécie, e quando eu assisti aqui, quando eu resolvi ir ao Museu do Holocausto,
a exposição que eu assisti, que eu tenho a impressão que ela era permanente, porque eu fui uma vez só, mas a gente pegava um passaporte de uma pessoa, o que eu peguei era de uma mulher, meia-idade, ali pelos 30 anos, ali contava uma pequena história da pessoa e a gente ia percorrendo aquilo, uma espiral, a gente vai lá em cima e vem descendo. E ali a gente vê histórias, filmes, utensílios dos campos de concentração, roupas, sapatos, malas, vagões, onde se carregou as pessoas, e lá, no fim, a gente descobre o que aconteceu com aquela pessoa que nós pegamos aleatoriamente o passaporte. A minha não sobreviveu ao Holocausto. A do meu colega, que estava comigo, o Ricardo Amaral, também não sobreviveu. Por isso, me parece de importância singular que isto continue sendo repetido. Eu conversava com um amigo... Como é teu nome, desculpa? Como? Ari, sobre isso, e contei para ele essa experiência, e ele disse assim, olha, esses museus, tem um dia que ele encerra com o dia, porque depois, quando a gente sai, e é interessante, porque o museu ele vai ficando escuro, vai dando uma sensação de opressão e de depressão, quando a gente sai para a luz, a gente parece que tem um choque, né, de estar vivo e de ter testemunhado tudo aquilo, que faz com que o dia se acabe, a gente precisa dar uma repousada para pensar nisso. Dizem, eu não sei se isso é verdade, que o Dalai Lama, teriam perguntado para ele numa oportunidade, o que é felicidade? E ele disse, felicidade é quando os filhos enterram seus pais. Há uma ordem cronológica nas coisas. Qualquer inversão dessa ordem cronológica causa uma dor profundíssima. Toda a morte é dolorida. Mas também na morte a gente espera uma ordem cronológica, uma ordem natural das coisas. Os mais velhos irão antes dos mais novos. Por isso eu fico extremamente, se é que é possível dizer isso, regozijado de poder estar aqui, trazendo essa exposição, tratando de crianças. Até porque a nossa bandeira fala em liberdade, igualdade, humanidade. Nós precisamos ser testemunhos da falta de humanidade que se abateu sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo, sobre aquelas crianças naquela oportunidade. Eu sinto o Ministério Público uma instituição privilegiada de estar podendo receber essa exposição aqui, poder fazer parte dessa história e trabalhar para que esta memória não se vá, não se apague e que ninguém ouse dizer em nenhum lugar do mundo que isto não aconteceu. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Convidamos o senhor Isaac Wilshoff para proceder à leitura de mensagem do presidente da Casa de Cultura Beit Yaakov e Comunidade Israelita do Paraná. Boa noite. Na impossibilidade da participação neste evento, agradeço, em nome da Casa de Cultura Beit Yaakov e da Comunidade Israelita do Paraná, idealizadora do Museu do Holocausto de Curitiba, a presença de todos. Graças ao esforço da Vitro Rio Grande do Sul, Bnei Brit, CONIB e demais instituições, conseguimos trazer a exposição até Porto Alegre. Agradecemos à Procuradoria-Geral do Estado, aqui representada pelo Dr. Eduardo de Lima Veiga, em nome de outros participantes da mesa, que entendeu a importância dessa iniciativa. Vivemos neste momento uma das fases políticas mais conturbadas do século XXI. O desconhecimento de uma das épocas mais violentas da história, onde, na Segunda Guerra Mundial, foram dizimadas milhões de pessoas, e entre elas 1,5 milhão de crianças, faz necessária uma reflexão profunda sobre as motivações que fomentaram a tragédia humana. Não podemos permitir que ninguém insufle a violência nesse Brasil que tanto amamos. Nossa missão é alertar, impedir que nunca mais soframos um holocausto para qualquer ser humano.
Muito obrigado. Miguel Krixner, presidente da Casa de Cultura Bet Yaakov, e Charles London, presidente da Comunidade Israelita do Paraná. Obrigado. Convidamos todos os senhores para se deslocarem ao hall de entrada deste auditório para o desenlace da fita inaugural da exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Solicitamos que, ao final da visita, todos os senhores assinem o livro de presença e observem seus comentários. Agradecemos a presença dos senhores e damos por encerrado este ato. Boa noite a todos.